Olá, estamos de volta falando sobre integridade pessoal. Bem, a falta de integridade ou coerência pessoal pode ter várias fontes. Vamos pegar alguns exemplos? Infância. A criança vê os pais dizerem uma coisa e fazer outra, como eu falei anteriormente. Esta pode ser a causa de um indivíduo se tornar adulto incoerente, não é? Ele se permite ter esse disparate, né? E aí o indivíduo acaba caindo num comportamento dissimulado. Na frente ele fala uma coisa, faz afirmações e por trás não é nada daquilo. E quando é na família isso fica muito chato, né? Porque todo mundo sabe que aquilo que o indivíduo está prometendo não vai ser cumprido, né? O pessoal olha de lado assim e fala, ih, já sei, daí não sai nada. Bom, nós podemos ter também na religião. O religioso prega uma virtude que não pratica. Aliás, isso hoje, pela internet, pelas câmeras que estão espalhadas pelo mundo, estas incoerências estão escancaradas, os absurdos que são praticados, não é? Agora, também as pessoas estão sendo conscientizadas a falar, porque no passado era encoberto, não é? As pessoas tinham medo de falar alguma coisa contra a religião. Parecia que elas estavam falando mal da divindade, então confundia a religião com a divindade, que não tem nada a ver. A religião pode trabalhar, pode buscar desenvolver a espiritualidade para entender a divindade, mas não é a divindade, como no passado se fazia crer. Muito bem, então você vê hoje uma pessoa religiosa aproveitando de uma criança, ou mesmo de um fiel da sua religião, a pessoa está depressiva, caída, desestimulada de viver e o religioso vem oferecer um braço amigo junto com intenções diversas, principalmente a área sexual. Então, aí está uma fonte também da descrença nessa integridade pessoal. Que mais na profissão, não é? O indivíduo trabalha na área de saúde, fuma e bebe. Pode uma coisa dessa? Eu lembro que fui fazer um curso de programação neurolinguística e saúde. E quando eu fui falar com o professor da aula, que ele ia dar aula, ele estava com um maço de cigarro na mão. Como dá para fazer um curso de saúde com alguém que está fumando? É a mesma coisa que você está com problema de pulmão, vai procurar um médico e esse médico é um fumante, não é? É claro que ele tem um conhecimento técnico, científico, mas a incoerência dele faz pensar direito. Nós, infelizmente, estamos muito acostumados a viver conformado com esses disparates como se fosse natural. Aliás, a psicologia vai chamar de normose a patologia do normal. O que é isso? Se a maioria fuma, nós achamos que fumar é normal. É a patologia do normal, percebe isso? Nós nos baseamos na estatística, no consenso. E isso é uma coisa louca, não tem nada a ver. Se a maioria fuma, é porque a maioria é inconsciente e imatura. E nós não devemos pautar a nossa vida em cima do que a maioria faz. Aliás, já existe um ditado que o indivíduo que se iguala com o grupo, ele se iguala por baixo. Né? Ele acaba entrando num estado de consciência bem baixo, bem rasteiro, bem instintivo. Veja o que acontece nas grandes manifestações populares, como que as pessoas começam a entrar em comportamentos que nem sempre são os mais acertados. E quando se fala também de maturidade, pensando na linguagem junguiana, ele falando de individuação, significa a pessoa sair da massificação e ter identidade própria. Não é? Caminhar com os próprios pés, o que não quer dizer elitismo de se afastar dos outros, mas é maturidade de saber o que quer da própria vida e aonde quer chegar. Olha como isso é diferente, então, dessa falta de integridade, de se conformar com o meio social. Muito bem, o que mais nós temos aqui? Na sociedade há muitos convites para ser incoerente, não é? Como se fosse natural, aí entrando nessa visão da normose. E nós temos que ficar acautelados, né? Não é porque todo mundo está fazendo que o indivíduo tem que fazer.
Então, por exemplo, numa empresa, o amigo chega e fala, mas espera, olha, aquela mulher está dando bola para você, você não vai sair com ela? Mas eu sou casado. E daí que você é casado? Todo mundo faz isso. Olha a indução. Esta pessoa, neste momento, está sendo um obsessor encarnado, induzindo a pessoa a fazer uma coisa que pode trazer um grande problema para a vida dela. Digamos que ele saia contra a pessoa, a mulher fica sabendo, se separa dele, ele cai numa depressão, entra na bebedeira e pode desencarnar pelo suicídio indireto. Isso porque ele foi induzido e se permitiu a indução a fazer uma coisa que era contra os valores pessoais. Ou que seja diferente disso, que a esposa fica sabendo, não suporta a traição e se suicida. Como que fica a situação? Então, todo mundo faz, mas todo mundo quem? Quem tem consciência ou quem não tem consciência? Quem tem identidade pessoal ou quem não tem identidade pessoal? Nós temos que reavaliar tudo isso, não é? Bom, exemplos de falta de integridade ou incongruência não faltam, né? Nós vemos aí em todas as situações, em quase todas, não é? Se faço sermões sobre honestidade a meus filhos, mas minto para os que me são próximos, eu estou passando uma incoerência, uma mentira para eles. Eu já citei anteriormente, mas aqui eu quero fazer uma série de citações dessas incoerências. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou ser desonesto, já que eu não sou, eu me sinto não sendo uma pessoa muito honesta. Então, eu vou dar vazão à minha desonestidade? Não. O primeiro passo é identificar este valor em minha vida. Bom, eu não sou honesto, mas eu quero aprender a ser honesto, não é? Eu vou procurar ser coerente entre o que eu penso e aquilo que eu faço, para que isso sirva de exemplo para os meus filhos e também para a sociedade e para a minha pacificação interna, porque senão isso gera um tormento pessoal muito grande. Enquanto você pensa nisto, como você se encontra, vamos ao intervalo e já voltamos. Até já.